Os homens que destruíram Canudos receberam uma promessa: casas, dinheiro, reconhecimento. A República dizia que eles eram heróis, mas quando a guerra terminou, o governo fez questão de esquecer que eles existiam. E foi desse abandono que nasceu a primeira favela do Brasil. Não do crime, não do tráfico, não da preguiça. A favela nasceu da traição. O sertão da Bahia ainda cheira a sangue queimado. Canudos acabou. Depois de meses de massacre, de fome, de degolas, de corpos apodrecendo sob o sol, o exército brasileiro finalmente destrói o arraial de Antônio Conselheiro. Oficialmente, a guerra tinha acabado. Mas para milhares de soldados pobres, o inferno estava apenas começando. Porque a maioria daqueles homens não era formada por militares de carreira. Eram negros recém-saídos da escravidão. Caboclos, migrantes miseráveis. Capoeiras recrutados à força. Homens que o próprio Estado considerava descartáveis. A República precisava deles para matar sertanejos, mas não pretendia cuidar deles depois. Os navios chegam ao Rio de Janeiro lotados de veteranos. As roupas ainda carregam o cheiro da pólvora de Canudos. Alguns voltam mutilados, outros tossindo sangue, muitos enlouquecidos. Eles desembarcam acreditando que finalmente seriam recompensados. Afinal, foi isso que ouviram durante toda a campanha militar. Promessas de soldo, promoções, moradia, respeito. Mas o que encontram é uma cidade que sente vergonha deles. A elite carioca queria apagar Canudos da memória nacional o mais rápido possível, porque Canudos não tinha sido apenas uma guerra. Tinha sido um massacre. E no fundo, muita gente sabia disso. A República precisava parecer moderna, civilizada, europeia. Então aqueles homens sujos do sertão viraram um problema inconveniente. Diante do Ministério da Guerra, os veteranos se acumulam debaixo do calor sufocante, esperando pagamento, esperando resposta, esperando qualquer sinal de que não foram usados como animais descartáveis. Mas os generais desviam o olhar, os políticos desaparecem e as promessas evaporam. As medalhas não compram comida, a farda não paga aluguel. A República que dizia defender o povo abandona seus próprios soldados na rua. E existe um detalhe que quase ninguém conta. Muitos daqueles homens já eram considerados perigosos antes mesmo da guerra. Capoeiras, negros pobres, escravizados. A própria polícia do Rio tratava aquela população como ameaça urbana. Ou seja, quando voltaram de Canudos, o Estado não enxergava heróis, enxergava homens armados, treinados, famintos e revoltados. É nesse momento que surge o nome de um oficial, Tenente-Coronel Pires Ferreira. Segundo relatos da época, os soldados acreditavam que ele conseguiria liberar os alojamentos prometidos pelo governo. Mas os meses passam e nada acontece. Sem dinheiro, sem casa, sem alternativa, aqueles homens começam a subir um morro atrás da Estação Central do Brasil. Um lugar abandonado, pedregoso, coberto por mato seco. Ninguém queria morar ali e exatamente por isso eles ficam. As primeiras barracas aparecem improvisadas com madeira velha, restos de lona, tecidos rasgados do exército e pedaços de zinco roubados das obras da cidade. O nome daquele morro era Providência, mas os soldados começam a chamá-lo por outro nome, favela. O mesmo nome de uma planta espinhosa da caatinga baiana, muito comum na região de Canudos, eles trouxeram o nome do sertão para o alto do Rio de Janeiro, como se carregassem a guerra junto com eles. E talvez carregassem mesmo, porque a verdade é brutal. A primeira favela brasileira nasce diretamente das ruínas de Canudos. Enquanto isso, o Rio de Janeiro vive um delírio de modernização. A elite sonha transformar a capital em uma espécie de Paris tropical. Avenidas largas, teatros luxuosos, prédios franceses, roupas europeias. Mas existe um problema. Pobres demais, negros demais, cortiços demais. Então começa uma das operações urbanas mais violentas da história brasileira. O Bota Abaixo. O prefeito Pereira Passos ordena a destruição de centenas de moradias populares no centro da cidade.
Famílias inteiras são expulsas como lixo humano, sem indenização, sem destino, sem escolha. A polícia invade casas, derruba paredes, arrasta móveis para a rua. O barulho das picaretas ecoa pelo centro do Rio como uma declaração de guerra contra os pobres. E para onde essa população vai? Para os morros, para as encostas, para os lugares onde a cidade rica não queria olhar. O que começou com veteranos de Canudos, agora cresce como um modelo inteiro de exclusão social. A favela deixa de ser apenas um morro e vira uma política silenciosa de abandono. Lá embaixo, o perfume francês da elite. Lá em cima, o cheiro de esgoto aberto. Lá embaixo, os cafés luxuosos da Rua do Ouvidor. Lá em cima, crianças carregando água na cabeça para sobreviver. A distância física era pequena, mas o abismo social parecia impossível de atravessar. A vida na Providência era brutal. A água precisava ser carregada morro acima em latas pesadas. As chuvas transformavam as trilhas em rios de lama. Barracos desabavam. Doenças se espalhavam rapidamente. Varíola, tuberculose, febre amarela. O governo praticamente esperava que aquelas pessoas morressem sozinhas, mas elas não morreram, e isso incomodava. Porque a favela prova uma coisa extremamente desconfortável para a elite brasileira. O povo abandonado continuava sobrevivendo mesmo depois de tudo. Com o tempo, o Estado começa a enxergar os morros como territórios perigosos. E aqui nasce outra herança maldita que atravessa mais de um século de história brasileira. A relação de guerra entre polícia e favela. Os soldados sobem os morros como se estivessem invadindo o território inimigo. Revistas violentas, espancamentos, humilhações, invasões sem motivo. A lógica militar de Canudos agora sobe as escadas da Providência, como se o sertão nunca tivesse acabado. E existe uma ironia cruel nisso tudo. Os mesmos homens usados pela República para destruir Canudos agora são tratados como ameaça dentro da própria capital da República. O inimigo mudou de endereço, mas continuava sendo pobre, continuava sendo negro, continuava sendo descartável. Muitos daqueles veteranos morrem na miséria absoluta, sem aposentadoria, sem reconhecimento, sem casa. A cidade moderna cresce diante deles, mas nunca para eles, e aos poucos, o Brasil aprende a normalizar aquilo. O morro vira paisagem, a desigualdade vira costume, a miséria vira cenário turístico, e talvez essa seja a parte mais assustadora dessa história, porque a favela não surgiu por acidente. Ela foi construída politicamente, empurrada morro acima, planejada através do abandono. O Estado brasileiro criou um sistema onde a modernização da cidade dependia da exclusão dos pobres. E quando olhamos para os morros do Rio hoje, estamos olhando para o eco direto de Canudos. O mesmo país, a mesma lógica, a mesma elite. Mudam as roupas, mudam os discursos, mas o mecanismo continua assustadoramente parecido. O Morro da Providência continua lá, observando a cidade que tentou escondê-lo, como uma cicatriz viva. Um lembrete permanente de que o passado brasileiro nunca desapareceu. Ele apenas subiu a ladeira e foi abandonado lá em cima.